Agora vamos falar sobre compressão em múltiplos estágios. Nos sistemas com múltiplos estágios de compressão, os compressores ou podem ser distintos, utilizando um compressor de baixa pressão e um compressor de alta pressão, ou podem ser iguais. O que deve ficar claro é que se temos um conjunto de cilindros que trabalham como sistema de múltiplos estágios, a descarga de um cilindro é a alimentação do seguinte. O estágio primeiro de compressão se caracteriza por ter o cilindro de maior tamanho que os seguintes. O último estágio deverá ter o cilindro de menor tamanho. Isto se deve a que, ao se comprimir o gás, o volume que sai de cada estágio é menor, e por isso, o gás que irá preencher o próximo cilindro também deverá ser menor, e por isso, o volume do cilindro que irá ser preenchido no seguinte estágio também deverá ser menor. Além disso, deve-se ter em conta que o processo de compressão eleva a temperatura do gás, o que pode tornar necessário adicionar ao sistema de compressão em múltiplos estágios um sistema de arrefecimento. Ou seja, o gás, ao sair de um cilindro, deve passar por um trocador de calor para entrar no seguinte cilindro. O cálculo da razão de compressão para uma compressão em múltiplos estágios balanceada, ou seja, com razão de compressão igual para todos os estágios, pode ser estimado da seguinte forma, onde temos PA, que é a pressão de admissão do primeiro estágio, PAI, pressão de admissão do 10º estágio, PD, pressão de descarga do último estágio, PDI, pressão de descarga do 10º estágio, RCT, razão total de compressão, ou razão de compressão total, e RCI, razão de compressão do 10º estágio. Da definição de razão de compressão, tem-se que a razão de compressão total, ou RCT, pode ser calculada pela pressão de descarga do último estágio sobre a pressão de admissão do primeiro estágio. E a razão de compressão do 10º estágio será igual com a pressão de descarga do 10º estágio sobre a pressão de admissão do 10º estágio. De outra forma, então, podemos escrever que a razão de compressão não será nada mais do que a multiplicação entre as razões de compressão de cada estágio. Ou seja, PD1 sobre PA1 vezes PD2 sobre PA2 e assim por diante. Que, afinal de contas, ficará sendo pressão de descarga do último estágio sobre a pressão de admissão do primeiro estágio. Então, considerando-se que as perdas de pressão devido ao atrito do gás ao escoar pelas tubulações de admissão e descarga, resfriadores e acessórios são desprezíveis, pode-se concluir que a pressão de descarga do estágio anterior é igual à pressão de admissão do estágio seguinte. Então, a pressão de descarga em 1 é igual à pressão de admissão de 2, e a pressão de descarga de 2 é igual à pressão de admissão de 3, e assim por diante. E sendo a razão de compressão igual para todos os estágios de compressão, ou seja, temos que a razão de compressão 1 é igual à razão de compressão 2, que é igual à razão de compressão 3, que é igual à razão de compressão do 10º estágio, a equação da razão de compressão total faz todo sentido e pode ser reescrita como sendo igual a razão de compressão total é igual à razão de compressão do primeiro estágio vezes a do segundo estágio vezes a do terceiro estágio, e assim por diante. Desta forma, para calcular a razão de compressão de um dado estágio, ou do 10º estágio, dizemos que esta razão é igual à raiz iésima da pressão de descarga do último estágio sobre a pressão de admissão do primeiro estágio. Para compensar as perdas de pressão devido ao atrito do gás ao escoar pelas tubulações de admissão e descarga, é recomendado utilizar um fator de 5% para a correção da razão de compressão calculada pela equação antes mencionada. Então, nesta equação tomará a seguinte forma. A razão de compressão do 10º estágio será igual a 1,05 razão iésima da pressão de descarga do último estágio sobre a pressão de admissão do primeiro estágio. A razão de compressão de cada estágio calculado por esta última equação é estimada, pois na realidade a razão de compressão numa compressão em múltiplos estágios depende das características dimensionais dos cilindros, das pressões de admissão e descarga do sistema, da temperatura do gás na admissão e das propriedades do gás, de forma que na maioria dos casos elas serão diferentes.
Então, quando surge a necessidade de arrefecimento na compressão de múltiplos estágios? Analisando a equação mostrada no slide, que permite calcular a temperatura isentrópica de compressão, verifica-se que quanto maior a razão de compressão, maior será a temperatura isentrópica de descarga. Isto, na realidade, é um fator limitante no desenvolvimento do projeto de compressores. Isto afeta principalmente o sistema de lubrificação do cilindro e a utilização de termoplásticos compostos na vedação do pistão, nas válvulas e engachetamento da haste. Tendo em vista a limitação do arrefecimento do gás no interior do cilindro para se manter a temperatura final de compressão dentro de determinados limites, a razão de compressão deverá ser limitada, o que leva à necessidade da compressão em múltiplos estágios. Na maioria das aplicações industriais, a razão de compressão utilizada é no máximo em torno de 4, para assegurar que a temperatura de descarga não ultrapasse o valor de 150 graus Celsius, conforme recomendado pela norma API Standard 618. A compressão realizada em múltiplos estágios com arrefecimento intermediário apresenta diversas vantagens, entre elas, utilizar materiais menos nobres na fabricação dos componentes do sistema de vedação, tais como válvulas, pistão, haste do pistão e do cilindro, consequentemente de menor custo, reduzir o consumo específico de energia, pois este é função da razão de compressão e da temperatura de admissão, conforme foi mostrado anteriormente, reduzir os esforços mecânicos sobre os cilindros e os demais componentes do compressor, tais como vedações, válvulas e hastes, com a utilização de uma razão de compressão menor, aumentar a capacidade do compressor, pois a redução de temperatura e de admissão dos estágios aumenta a massa específica do gás, enquanto a redução da razão de compressão aumenta a eficiência volumétrica. Utilizar cilindros não lubrificados, pois temperaturas de admissão e razões de compressão menores resultam em menor temperatura de descarga. Melhorar a lubrificação dos componentes das vedações, mediante manutenção da temperatura em níveis mais baixos, e minimiza a degradação das propriedades do lubrificante em função das elevadas temperaturas de compressão. No entanto, a introdução da compressão em múltiplos estágios com arrefecimento também traz associadas algumas limitações, tais como maior comprimento das tubulações e dimensões dos resfriadores, vasos, separadores e acessórios, consequentemente levando à perda de pressão devido à maior resistência ao escoamento do gás, maior complexidade do projeto de tubulações, elevando o peso total do conjunto formado, consequentemente reduzindo as frequências e elevando as amplitudes de vibração natural, possibilidade de formação de condensado no caso de um resfriamento excessivo com redução da eficiência da lubrificação e consequente redução da vida útil dos componentes da vedação, e custo de aquisição mais elevado.